mim aquilo, eu não sabia onde me colocar, né? Mas depois um amigo espiritual me esclareceu que aquilo para mim foi um teste. Só isso, não falou mais nada, que foi um teste. Que teste foi esse que eu também não entendi? Mas depois de algum tempo, me surge então o convite para mim fazer o programa na Rádio Boa Nova, lembrando Chico Xavier. Aí eu entendi o teste. Como eu poderia fazer um programa lembrando Chico Xavier se eu não tivesse convicção da sua mediunidade? Se eu não tivesse certeza absoluta da sua mediunidade? Porque quer queira, quer não, por mais que a gente ainda acha, crer, nós temos momentos que não sabemos porquê, às vezes certas dúvidas acontecem. Mas para mim, naquele momento, não tinha razão de dúvidas. E também eu não teria condição de dizer que eu estaria duvidando dele por tudo que eu conhecia dele e por tudo que eu passei com ele. E aí eu entendi então. E hoje, graças a Deus, eu já estou para mais de 300 programas na Rádio Boa Nova, lembrando Chico Xavier. E a gente vai então percebendo também que temos outro compromisso na casa, né? No programa também lembrando Chico Xavier, me permite, claro, a Rede TV aqui, na TV Mundo Maior. Então você perceba que aquilo para mim realmente foi um teste. E hoje, com muita alegria, eu faço esses programas. E me diz uma coisa, o Chico ficou surpreso com a revelação da sua própria mediunidade? Quando ela aflora, quando ela vem à tona? Ele ficou porque ele era jovem ainda, né? Sim. Muito jovem, não podia, né, naquela oportunidade, entender até a sua própria mediunidade, né? E de repente ele começa a psicografar. De repente ele começa a trazer, né, a lume todas as inteligências poéticas da espiritualidade no livro Parnaso de Além Túmulo, que criou uma confusão danada, né, entre os literatos, né, os conhecedores, né, da língua, da poesia, até que veio realmente esse livro se mostrar como a maravilha daquele momento, né, daqueles poetas todos. Como poderia um mineirinho, que nem era chamado, né, praticamente sem cultura, trazer aquela maravilhosa coleção de poemas, né, de trovas, desses renomados poetas, sejam eles brasileiros ou não. Então ele ficou surpreso, exatamente, tanto quanto que o casal Perácio, naquela oportunidade, foram os incentivadores dele, né, de que a dona Carmen Perácio teria visto, né, na sua vidência, né, um enxame de livros, né, e realmente hoje nós entendemos esse enxame de livros, né, nas obras de Chico, né? Quantos livros estão aí? De todos os assuntos. De todos os assuntos. Você falou em poesia, mas tudo, você tem ciência, você tem... Tanto é que a coleção do André Luiz é uma coleção que hoje até a ciência está se utilizando dela, né? É verdade. Não é? É verdade. Os cientistas estão se utilizando dessa coleção. E tem coisas ali que não dá para a gente ainda entender, mas os cientistas entendem o que está ali. Conteúdos históricos, você tem os conteúdos, né, da Paulo Estevam falando do Cristo. Bom, aí, não é? Mas falando em livros, você tem um trabalho também, né? Você escreveu aqui 2 livros. 2 livros. Então fala um pouco desses livros para nós, Rubens. Esses livros, na época, quando o Chico fez 50 anos de mediunidade, eu achei que não poderia passar em branco, né? Então eu captei e fui buscar muitos testemunhos das pessoas e coloquei nesses livros. Pessoas da época, né? O Gonçalves, que hoje já está desencarnado, a Nena Galvez, né? O Peralva, que também hoje já está desencarnado, né? E coletei e coloquei nesses livros aí os seus depoimentos com relação a Chico, o que eles pensavam de Chico. Porque eu achei que seria a melhor homenagem que eu poderia fazer para ele. Tanto que nessa capa Luz Bendita, eu peguei todos os livros dele e fiz a capa com os livros já na atualidade.
para representar exatamente os 50 anos, né, da sua mediunidade. Então eu acho que para Chico não é preciso homenagens, porque ele realmente não precisava disso e sempre disse que não precisava daquilo. Mas nós temos obrigação de entender que precisamos homenageá-lo, porque, como nós falamos há pouco, ele sempre foi uma liderança que nunca exigiu que assim fosse. Com relação à disciplina, Rubens, na casa, no dia a dia, como é que era o Chico com questão da disciplina? O Chico era rígido na disciplina. Sim? Ah, sim, muito rígido. Chegava no horário marcado, quem não estivesse, perdia o trem. E ele era muito rígido. Tanto que, numa oportunidade, nós estávamos lá com o pessoal do grupo, e ele nos marcou às 7 horas. E assim foi. Nós chegamos lá às 7h10, ele já tinha saído. E ele chamou a atenção daquela pessoa que ele marcou o horário. Sim. Dizendo que o trabalho não pode esperar. E deu para a gente entender a rigidez dele no compromisso, né? No respeito ao compromisso. E ele não deixava passar, não. Muita gente acha que Chico era mole. Chico não era mole, não. Chico era muito rígido no respeito às coisas da doutrina. E também com relação aos seus irmãos ser humano, né? Então a gente percebia que o Chico, ele tinha por objetivo manter-se dentro daquilo que ele se propôs com a espiritualidade. Ser um médium digno do respeito deles também. Até tem uma célebre frase de Emmanuel, né? Quando ele pergunta, Chico Xavier pergunta para Emmanuel o que é necessário para a evolução, não é? E Emmanuel responde que são 3 coisas, não são? São 3 coisas, bem enfatizadas. Bem. Aí ele ficou todo animado e escreveu. Primeira. Disciplina. Aí ele falou, ai que bom, escreveu. E a segunda? Disciplina. Aí ele já ficou... E a terceira? Disciplina. Há quem diga que isso é fascismo, mas não é. É que sem obediência, sem disciplina, eu não creio em progresso algum, porque toda a natureza é uma lição de disciplina. O sol não abandona o seu posto pedindo férias. As árvores não reclamam contra a dilapidação de que são vítimas. Uma vez ele me disse, Rubens, se eu sair fora 10 minutos, eles me levam embora. Você vê como a coisa é séria, né? Não é? Tanto é que nós temos aí conhecimento de médiuns que trouxeram uma mediunidade maravilhosa. Não posso dizer se cumpriram ou não, mas que tiveram partidas até meio desastrosas. Né? Então a gente percebe que a espiritualidade, ela não se comunga, né, com aquilo que está errado. Eles são muito sérios, né? E um dia desses eu estava lendo, já não sei nem em que obra, mas Chico dizendo assim, que se ele tivesse, o Espiritismo tivesse escrito, fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria sido espírita. É verdade. Mas, né, como Kardec e os espíritos colocam, que fora da caridade não há salvação, então aí sim ele sente que ele abraça o Espiritismo e ele também, né, foi símbolo de amor, de caridade, de exemplo e principalmente do que você falou, que eu gostaria de realçar, e já pedindo para você deixar sua mensagem final, mas quando você falou de como ele era representante vivo da força espiritual, dos espíritos, nos dando assim como um estímulo para que nós possamos, no nosso dia a dia, nos sintonizarmos com os espíritos que estão ao nosso redor, rumo à evolução, né? Espíritos que, para que a gente possa ser esse canal, não comparado a ele, mas já no caminho dele, né? Alguém que já está muito mais adiante. Suas considerações finais, Rubens? Eu só tenho que agradecer por esta oportunidade de aqui estar, porque eu entendo claramente e perfeitamente. Chico Xavier é realmente essa referência, né? E que me faz muito feliz. E que me dá realmente esta oportunidade de eu estar falando com os telespectadores desta casa, desta rede TV,
e com o carinho, né, de todos que estão nos assistindo e nos dando, né, condições de adentrarmos aos seus lares. Porque Chico uma vez também dizia, por um movimento que houve assim, que se tirarmos Jesus e Kardec da doutrina, a doutrina não vale nada. Não nesses termos evidentes, são termos meus, mas a gente percebe a responsabilidade que Chico tinha com Jesus e com Kardec.